Vamos lá. A questão fala o seguinte pra gente. Ele falou que tem dois aviões, um avião A e um avião B. Esses dois aviões estão indo de encontro a uma torre de estação. E ele falou o seguinte pra gente. Ele está perguntando qual é a velocidade relativa dos dois em relação à vertical e em relação à horizontal. E ele falou que eles estão inicialmente ao mesmo nível de altitude, tá bom? Vamos primeiro pensar o seguinte, que se eles vão se encontrar nesse ponto aqui, então quer dizer que isso aqui é o vetor velocidade resultante dos dois. Vetor velocidade resultante, daqui para cá, vetor velocidade resultante. Como esse vetor velocidade resultante está oblíquo, então nós temos sempre que decompor. Decompõe como? Decompõe assim, ó. Um vetor nessa direção, beleza? E um vetor nessa direção para poder fechar o triângulo, tá bom? Guilherme, onde é que está o ângulo? Se aqui eu tenho um ângulo de 36 graus, quer dizer que esse ângulo aqui, ele está também aqui, ó. Ele é alterno interno, beleza? Aqui é a mesma coisa, eu tenho um vetor nessa direção, beleza? E tenho um vetor nessa direção. Tranquilo? Esse ângulo aqui, ele é alterno interno, então ele aparece nessa posição aqui também, tá bom? Nessa posição. Então aqui está meu ângulo. Ângulo de 36 graus, 36 graus, ok? Beleza. Guilherme, qual é o nome desse vetor aqui? O vetor que está com um ângulo. Eu chamo de quê? Eu chamo de vetor cosseno. Então aqui é o meu vetor velocidade vezes o quê? Vezes o cosseno do ângulo. Que no caso é 36. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho o meu vetor V cosseno. Beleza? E esses vetores aqui é o vetor que está sem o ângulo, então eu tenho o vetor velocidade seno. E aqui também é o vetor velocidade seno. Então o que acontece? Esse movimento é como se fosse um movimento em que o objeto se desloca para a direita e se desloca nessa direção ao mesmo tempo. Beleza? Deixa eu exemplificar aqui. É como se aqui tivesse ponto A. Beleza? Ele realiza, lembrando, um vetor resultante nessa direção, para ficar mais claro. Vetor velocidade V. E ele falou o vetor da velocidade, que é igual a 220. Só que tem que decompor, como a gente fez aqui. Então eu decompus assim. Esse aqui é o vetor V seno, então é o vetor 220 vezes o cosseno, desculpa, V cosseno, vezes o cosseno, que é quanto? 0,6. E aqui eu tenho o meu vetor V seno. Ou seja, quem é a velocidade no ponto A? 220 vezes o seno, que é quanto? 0,6, eu troquei aqui é o cosseno, 0,8 e aqui é 0,6. Isso é o ponto A. E o ponto B tá aqui, ok? Deixa eu colocar o ponto B aqui embaixo para poder ficar certinho. Ponto B, a mesma coisa. Esse aqui é o vetor velocidade resultante. E quem é a velocidade resultante do ponto B? 180. Então, velocidade de 180. Só que decompondo, eu tenho um vetor nessa direção aqui, que é o vetor cosseno. Então, é V. Quem é V? 180. Vezes o cosseno, que é quanto? 0,8. E eu tenho para cá o vetor V seno, então aqui é 180 vezes 0,6. Percebe que ele está perguntando a velocidade relativa. O que é isso? É a velocidade do sistema por inteiro. Então o que eu tenho que pensar? Esqueça que eu tenho essa velocidade na perpendicular. Quando a gente decompõe a velocidade, é como se essa velocidade ela some e ela se transforma nessas duas outras velocidades. Beleza? Tá percebendo que essas duas velocidades aqui, elas estão indo no mesmo sentido, e essas duas velocidades elas estão indo em sentidos opostos. Então o que a regra diz pra gente? Em que a velocidade relativa
de corpos no mesmo sentido, subtrai o modo das velocidades. É só você lembrar do seguinte, lembra que em um caso de uma colisão, um corpo A com uma certa velocidade VA colidindo com um corpo B de velocidade VB, logo a colisão resultará, claro, considerando uma colisão inelástica, em que a velocidade relativa do meu sistema vai ser VA menos VB. Beleza? Agora, uma velocidade relativa em que corpos estão em sentidos opostos, então eu faço o quê? Eu somo o módulo das velocidades. Então vamos pegar aqui um exemplo em que um corpo A está colidindo frontalmente, ele tem uma velocidade VA com o corpo B. Cadê? Corpo B. De velocidade VB. Logo, eu tenho aqui a velocidade relativa do meu sistema é igual a VA mais VB. Então vamos lá. Pegando o módulo dessas velocidades aqui. Primeiro, quanto é que vale cada uma delas? 220 vezes 0,8. 220 vezes 0,8, que é como se fosse 8 sobre 10. Corta, corta, fica 22 vezes 8, que dá 16. 176 para cá. Beleza? 176 metros por segundo. E aqui, 180 vezes 0,8, que é 8 sobre 10. Cortou, cortou, fica 18 vezes 8, dá 64. Dá quanto? Dá 144. Metros por segundo. E lembrando que essas duas velocidades são as velocidades da horizontal. Concorda? Horizontal, vertical. Beleza? Então, as velocidades da horizontal estão no mesmo sentido. Olha, mesmo sentido. Então, nós subtraímos a velocidade. Então, a gente tem que a velocidade da horizontal é igual a 176 menos 144. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 32 metros por segundo. Achei a minha primeira velocidade. Agora vou olhar a minha velocidade da vertical. Na vertical, o vetor velocidade tem direções opostas. Então, oposto, beleza? Somamos. Então fica que a velocidade do vertical é igual. Quanto é que dá isso aqui? 220 vezes 0,6. Vamos lá. 220 vezes 0,6, que é a mesma coisa que 6 sobre 10. É 22 vezes 6, dá 12, dá 132. Então aqui dá 132 metros por segundo. E aqui dá quanto? 180 vezes 0,6. 6 sobre 10. Cortou, cortou, dá 18 vezes 6. Dá 6 vezes 8, 48. Aqui vai dar 6 vezes 6 com mais 4, 10. 108. Só que aqui soma. Então a velocidade relativa da vertical é 132 mais 108. Vai dar 8 com 132 dá 140, com mais 100
240 metros por segundo. Então a resposta é 240 na vertical e 180 na horizontal, beleza? É isso. Qualquer dúvida é só mandar.